Fala, gente boa, muito boa tarde, graça e paz. Hoje eu tô aqui tirando onda mesmo. Tô aqui na orla, na praia de Itaipuaçu, para ser o palco aqui para a gente gravar esse vídeo e tentar manter aquela nossa conversa sobre discípulo e sobre discipulado. E eu queria começar esse vídeo dando uma das muitas definições do que poderia ser discipulado. Tem uma definição específica contemporânea do pastor David Cornfield, que tem trabalhado com mentoreamento de pastores e de líderes e que ultimamente tem se dedicado bastante à área de discipulado. Abre aspas para o pastor David, e ele define discipulado assim: discipulado é uma relação de amor e compromisso, na qual os discípulos de Jesus caminham juntos para crescer intencionalmente na semelhança de Cristo em cada área de sua vida e, por sua vez, discipulam outros. Uma relação de discipulado é uma relação de crescimento, onde discípulos e discipuladores têm o propósito, o objetivo de crescerem no caráter e crescerem na semelhança de Jesus Cristo. A Bíblia, ela mostra várias dessas relações, desses relacionamentos entre discipulador e entre discípulos. A gente pode lembrar e citar aqui, por exemplo, Elias e Eliseu. Uma jornada 1 a 1 entre duas pessoas, um mais maduro e outro mais maduro, e que foram ambos levados ao crescimento através do discipulado. A gente tem também o exemplo de Josué e de Moisés, ou melhor, Moisés e Josué, em que nessa relação, nessa parceria, a gente vê a caminhada discipular. Em ambos os exemplos a gente vê o discipulado logo depois substituindo seu discipulador. E a gente pode ver também o exemplo do apóstolo Paulo e o jovem Timóteo, que também mais à frente veio assumir o ministério pastoral e pastorear uma igreja, que foi a igreja de Éfeso, e muitas outras igrejas ele contribuiu a partir do discipulado que ele experimentou, do crescimento que ele experimentou através da convivência com o apóstolo Paulo. Mas hoje eu quero trazer uma outra dupla, eu quero trazer uma outra realidade, quero mostrar uma outra jornada de discipulado 1 a 1 entre uma pessoa mais madura e uma pessoa menos madura. Eu estou falando de Eli, o sacerdote, e de Samuel. Esse texto ele está registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Depois você pode conferir isso, vale a pena você conferir essa caminhada. A gente tem a história de como promessa da sua mãe, Ana, que era uma mulher estéril e não podia ter filhos, diante de uma experiência impactante que ela teve com o Senhor, e ela, a partir dali, ela foi restaurada e curada, e ela consegue ter um filho, e a partir daí Ana faz uma promessa, consagra essa criança ao Senhor por todos os dias da sua vida. A Bíblia então diz que quando esse menino, chamado Samuel, ele desmama, Ana leva esse menino até o templo e ele entrega esse menino ao sacerdote Eli para que pudesse cuidar desse menino, né? E a partir dali, no templo em Siló, ele ficaria sobre os cuidados do sacerdote Eli. Muito bem, nessa relação aqui de convivência, nós encontramos 3 características também muito marcantes dessa jornada discipular. Uma primeira coisa que eu destaco é que Eli tornou-se responsável por Samuel. É isso mesmo. Quando Ana chega ao templo em Siló e entrega aquele menino para Samuel, a partir dali, ele seria o responsável pela vida de Samuel. Aquele discípulo, ele está sobre os cuidados do seu discipulador. O discipulador, ele passa a ter responsabilidade. É uma relação
entre discipulador e discípulo que chega ao nível de paternidade. A gente passa a ser responsável, a cuidar, a não a ser dono da pessoa. A gente passa a cuidar, a gente passa a ser responsável por aquela pessoa. Agora veja bem, numa época como a nossa, de descompromissos, de indiferença, onde ninguém mais quer ser responsável por ninguém, discipulado, ele resgata a responsabilidade que nós temos com as outras pessoas. Então, anota aí, pontua aí. Discipulado é uma jornada onde somos responsáveis por alguém. Uma segunda coisa que a gente encontra nessa relação entre Eli e Samuel. Eli ensina a Samuel a conhecer a Deus. Uma determinada noite, diz o capítulo 3 de 1 Samuel, que quando Samuel foi deitar-se e Eli foi deitar-se, o Senhor começa a chamar o menino. O Senhor chama Samuel. O Senhor queria que Samuel o conhecesse, que Samuel tivesse um relacionamento com ele. Por 3 vezes, Samuel, não compreendendo, ele vai até a cama de Eli. E chegando lá, pela 3ª vez, o Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando o menino para um relacionamento. Então, a gente entende que o discipulador, ele ensina o discipulado a conhecer o Senhor. O Eli, ele poderia muito bem dizer o seguinte: olha, eu vou tentar descobrir o que Deus está querendo falar com você, e quando Deus falar comigo, eu falo com você. Ou seja, eu vou ser sempre o mediador daquilo que Deus quer te falar. Negativo. O discipulador coloca o discípulo frente a frente com o Senhor. O bom discipulador, ele ensina o seu discípulo a conhecer a Deus e construir um relacionamento com ele. Naquela noite, Samuel, então, ouviu de Eli: assim que você ouvir chamar o seu nome, você responda: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E então, a partir dali, Eli ensina o seu discípulo a se relacionar e a conhecer o Senhor. O verdadeiro discipulado leva a pessoa a ter as suas próprias experiências pessoais com Deus. Ela é emancipada nessa relação espiritual que ela tem com o Senhor, direto com o Senhor. O discipulador, ele não fica ali querendo mediar, controlar e ser o único porta-voz de Deus para o seu discípulo. Aprenda isso. E a terceira e última coisa que a gente aprende nessa relação discipular entre Eli e Samuel é que Eli forma um sucessor. Discipular alguém é prepará-lo para fazer o que você mesmo está fazendo. Discipular é treinar alguém a fazer com outros o que você faz com ela. A Bíblia vai mostrar então que Samuel se tornou o sucessor de Eli. Porque o discipulado de Eli sobre Samuel, apesar de Eli não ser uma referência de perfeição e de caráter, ser um homem que tinha muitas falhas, muitas fraquezas, mas ele foi instrumento de Deus para que Samuel fosse o seu sucessor. Isso é sucesso no ministério. Sucesso em qualquer âmbito é deixar um sucessor. É isso aí, gente boa. Diretamente aqui dessa orla bacana, linda, desse fundo maravilhoso, dessa cortina viva e céu, mar, vento, harmonia, a gente está aqui deixando para você essas dicas de discipulado. Espero que te abençoe, que ajude você a crescer e até uma próxima, em nome de Jesus. Forte abraço!